As veias abertas da América Latina. Protecionismo e livre câmbio nos Estados Unidos. O êxito não foi obra de uma mão invisível. Em 1865, enquanto a Tríplice Aliança anunciava a próxima destruição do Paraguai, o general Ulysses Grant celebrava em Appomattox a rendição do general Robert Lee. A Guerra da Secessão terminava com a vitória dos centros industriais do Norte, protecionistas inveterados, sobre os plantadores livre-cambistas de algodão e de tabaco do Sul. A guerra que selaria o destino colonial da América Latina nascia ao mesmo tempo em que morria a guerra que tornou possível a consolidação dos Estados Unidos como potência mundial. Convertido pouco depois em presidente dos Estados Unidos, Grant afirmou: durante séculos, a Inglaterra confiou na proteção, levando-a até seus extremos, e obteve com isso resultados satisfatórios. Não há dúvida de que deve sua força atual a esse sistema. Após 2 séculos, a Inglaterra julgou conveniente adotar o livre comércio, pois entende que a proteção já nada lhe oferece. Muito bem, então, cavalheiros. Meu conhecimento de meu país me leva a acreditar que, dentro de 200 anos, quando a América já tiver obtido da proteção tudo o que a proteção pode lhe dar, ela também adotará o livre comércio. 2 séculos e meio antes, o adolescente capitalismo inglês transferira para as colônias do norte da América seus homens, seus capitais, sua forma de viver, sua energia, seus projetos. As 13 colônias, válvulas de escape para a população europeia excedente, aproveitaram rapidamente o handicap que lhes dava a pobreza de seu solo e seu subsolo e geraram desde cedo uma consciência industrializadora que a metrópole deixou crescer sem maiores problemas. Em 1631, os recém-chegados colonos de Boston lançaram ao mar uma balandra de 30 toneladas, Blessing of the Bay, construída por eles, e desde então a indústria naval ganhou um assombroso impulso. O carvalho branco, abundante nos bosques, dava boa madeira para as pranchas profundas e as armações interiores dos barcos. De pinho faziam a coberta, os gurupês e os mastros. Massachusetts concedia subvenções à produção de cânhamo para cordas e sogas, e também estimulava a fabricação local de lonas e velames. Ao norte e ao sul de Boston, prósperos estaleiros cobriram as costas. Os governos das colônias concediam subvenções e prêmios às manufaturas de todos os tipos. Eram promovidos com incentivos o cultivo do linho e a produção de lã, matérias-primas para o tecido de fio cru que, embora não fossem muito elegantes, eram resistentes e eram nacionais. Para explorar as jazidas de ferro de Lynn, em 1643, surgiu o primeiro forno de fundição. Em pouco tempo, Massachusetts abastecia de ferro toda a região. Como os estímulos à produção têxtil não pareciam suficientes, essa colônia optou pela coação. Em 1655, criou uma lei que, sob ameaça de penas graves, obrigava cada familiar a ter ao menos um fiandeiro em contínua e intensa atividade. Cada condado de Virgínia estava obrigado, nessa mesma época, a selecionar crianças para instruí-las na manufatura têxtil. Ao mesmo tempo, era proibida a exportação de couros para que fossem transformados, nos limites da colônia, em botas, correias e arreios.
As desvantagens com que tem de lutar a indústria colonial procedem de qualquer parte, menos da política colonial inglesa, diz Kirkland. Ao contrário, as dificuldades de comunicação faziam com que a legislação proibitiva perdesse quase toda sua força a 3.000 milhas de distância e favoreciam a tendência ao autoabastecimento. As colônias do norte não enviavam à Inglaterra nem prata, nem ouro, nem açúcar, e em troca suas necessidades de consumo provocavam um excesso de importações que, de algum modo, era preciso sustar. Não eram intensas as relações comerciais através do mar. Era imprescindível desenvolver as manufaturas locais para sobreviver. No século XVIII, a Inglaterra ainda prestava tão pouca atenção às colônias do norte que não impedia que se transferissem para suas fábricas as técnicas metropolitanas mais avançadas, num processo real que desmentia as proibições de papel do Pacto Colonial. Este não era o caso, por certo, das colônias latino-americanas, que proporcionavam o ar, a água e o sal ao capitalismo ascendente na Europa, e podiam nutrir com abundância o consumo luxuoso de suas classes dominantes, que importavam de ultramar as manufaturas mais finas e mais caras. Na América Latina, as únicas atividades em expansão eram aquelas que pendiam para a exportação. E assim foi também nos séculos seguintes. Os interesses econômicos e políticos da burguesia mineradora ou terratenente nunca coincidia com a necessidade de um desenvolvimento econômico para dentro, e os comerciantes não estavam ligados ao Novo Mundo em maior medida do que aos mercados estrangeiros dos metais e dos alimentos que vendiam, e às fontes estrangeiras dos artigos manufaturados que compravam. Quando declarou sua independência, a população norte-americana equivalia, em quantidade, à do Brasil. A metrópole portuguesa, tão subdesenvolvida quanto a espanhola, exportava seu subdesenvolvimento para a colônia. A economia brasileira foi instrumentalizada em proveito da Inglaterra, para abastecer suas necessidades de ouro ao longo de todo o século XVIII. A estrutura de classes da colônia refletia essa função provedora. Diferentemente dos Estados Unidos, a classe dominante do Brasil não era formada pelos granjeiros, fabricantes, empreendedores e comerciantes internos. Os principais intérpretes dos ideais das classes dominantes nos dois países, Alexander Hamilton e o Visconde de Cairu, expressavam claramente a distinção entre uma e outra. Ambos tinham sido discípulos de Adam Smith, na Inglaterra. No entanto, Hamilton se transformara num paladino da industrialização e promovia o estímulo e a proteção do Estado à manufatura nacional. Cairu acreditava na mão invisível que atua na magia do liberalismo. Deixai fazer, deixai passar, deixai vender. Enquanto morria o século XVIII, os Estados Unidos contavam já com a segunda frota mercante do mundo, totalmente formada por barcos construídos nos estaleiros nacionais. E as fábricas têxteis e siderúrgicas estavam em pleno e pujante crescimento. Pouco tempo depois, nasceu a indústria do maquinário. As fábricas já não precisavam comprar no estrangeiro seus bens de capital. Nas campinas da Nova Inglaterra, os fervorosos puritanos do Mayflower tinham lançado as bases de uma nação. No litoral de baías profundas, ao longo dos grandes estaleiros, uma burguesia industrial havia prosperado ininterruptamente. O tráfico comercial com as Antilhas, que incluía a venda de escravos africanos,
desempenhou, como vimos em outro capítulo, uma função capital neste sentido. Mas a façanha norte-americana não teria explicação se não tivesse sido, desde o princípio, animada pelo mais ardente dos nacionalismos. George Washington havia aconselhado em sua mensagem de adeus: os Estados Unidos deviam seguir uma rota solitária. Emerson proclamava em 1837: temos escutado por tempo demais as refinadas musas da Europa. Nós vamos andar com nossos pés. Vamos trabalhar com nossas mãos e falar segundo nossas próprias convicções. Os fundos públicos ampliavam as dimensões do mercado interno. O Estado estendia estradas e ferrovias, construía pontes e canais. Em meados do século, o Estado da Pensilvânia participava da gestão de mais de 150 empresas de economia mista, além de administrar os 100 milhões de dólares investidos em empresas públicas. As operações militares de conquista, que arrebataram ao México mais de metade de sua superfície, também contribuíram em grande medida para o progresso do país. O Estado não participava do desenvolvimento somente através dos investimentos de capital e dos gastos militares orientados para a expansão. No Norte, tinha começado a aplicar um zeloso protecionismo aduaneiro. Os terratenentes do Sul eram, ao contrário, livre-cambistas. A produção de algodão era duplicada a cada 10 anos, e embora proporcionasse grandes rendas comerciais à nação inteira e alimentasse os modernos teares de Massachusetts, dependia, sobretudo, dos mercados europeus. A aristocracia sulista estava vinculada, em primeiro lugar, ao mercado mundial, no estilo latino-americano. Do trabalho de seus escravos provinha 80% do algodão usado nas fiações europeias. Quando o Norte somou a abolição da escravatura ao protecionismo industrial, a contradição resultou na eclosão da guerra. O Norte e o Sul enfrentavam dois mundos, na verdade, opostos. Dois tempos históricos diferentes, duas antagônicas concepções do destino nacional. O século XX ganhou essa guerra contra o século XIX. Que todo homem livre cante. O velho rei algodão está morto e enterrado, clamava o poeta do exército vitorioso. A partir da derrota do general Lee, adquiriram um valor sagrado as taxas aduaneiras, que tinham sido elevadas durante o conflito como um meio de conseguir recursos e foram mantidas para proteger a indústria vencedora. Em 1890, o Congresso votou a chamada Tarifa McKinley, ultraprotecionista, e em 1897, a Lei Jingley elevou novamente os direitos de alfândega. Pouco depois, os países desenvolvidos da Europa viram-se obrigados a impor barreiras aduaneiras frente à irrupção de manufaturas norte-americanas perigosamente competitivas. A palavra trust tinha sido pronunciada pela primeira vez em 1888. O petróleo, o aço, os alimentos, as ferrovias e o tabaco estavam nas mãos de monopólios, que avançavam com botas de 7 léguas. Antes da Guerra de Secessão, o general Grant participara do despojamento do México. Depois da Guerra de Secessão, o general Grant foi um presidente com ideias protecionistas. Tudo fazia parte do mesmo processo de afirmação nacional. A indústria do Norte conduzia a história e, já dona do poder político, zelava através do Estado pela boa saúde de seus interesses prevalentes. A fronteira agrícola voava para o oeste e para o sul, à custa dos índios e dos mexicanos, mas em sua marcha não ia criando latifúndios.
Antes, semeava de pequenos proprietários os novos espaços abertos. A terra da promissão não atraía tão só camponeses europeus. Os mestres artesãos dos mais diversos ofícios e os operários especializados em mecânica, metalurgia e siderurgia também vieram da Europa para fecundar a intensa industrialização norte-americana. Em fins do século passado, os Estados Unidos já eram a primeira potência industrial do planeta. Em 30 anos, desde a Guerra Civil, as fábricas tinham multiplicado por 7 sua capacidade de produção. O volume norte-americano de carvão já equivalia ao da Inglaterra, e o de aço o duplicava. As linhas férreas eram 9 vezes mais extensas. O centro do universo capitalista começava a mudar de lugar. Como a Inglaterra, os Estados Unidos também exportará, a partir da Segunda Guerra Mundial, a doutrina do livre câmbio, do livre comércio e da livre concorrência, mas só para o consumo alheio. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial nasceram juntos para negar aos países subdesenvolvidos o direito de proteger suas indústrias nacionais e para neles esmorecer a ação do Estado. Serão atribuídas infalíveis propriedades curativas à iniciativa privada. No entanto, os Estados Unidos não abandonarão a política econômica que continua sendo, na atualidade, rigorosamente protecionista e que, por certo, presta bom ouvido às vozes da própria história. No Norte, nunca confundiram a doença com o remédio.